Jesus. Quero aqui, antes de mais nada, parabenizar a mocidade por mais um ano. Deus abençoe grandemente e multiplique a cada dia mais o número de componentes e, acima de tudo, que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês, né? Eu quero aqui externar meu agradecimento ao pastor desta igreja, pastor João Batista, que é amigo pessoal. Estou feliz de revê-lo, embora esteve conosco esse fim de semana, né? Passado, esteve conosco ali na nossa congregação. Quero louvar a Deus também por ver aqui a nossa irmã Valquíria, sua esposa, e todos os obreiros aqui, né, na nossa retaguarda. Deus abençoe de cada um. Feliz de rever, é presbítero Francisco, né? Servo de Deus, e meu amigo, né? Nosso amigo Rafa, eu chamo de Rafa, é um amigo muito pessoal. Fiquei muito feliz de vê-lo aqui. Irmãos, também quero aqui justificar o horário que eu cheguei. O pastor João, havia outra pessoa que estaria pregando, não é isso, pastor? Ele ficou impossibilitado. O pastor me avisou ontem e eu falei, pastor, eu vou, mas eu vou chegar bem tarde devido ao trabalho, né? Mas nós viemos aqui com bastante alegria, embora iríamos estar aqui assim mesmo. Nós estávamos convidados para estar aqui amanhã com a mocidade, mas temos uma festividade ali também no nosso ministério, por isso vieram poucos jovens. Dia de semana é um pouco mais difícil, mas nós depois vamos estar voltando aqui, pastor. Deus vai preparar outro momento para nós estarmos voltando aqui com a mocidade. Queridos irmãos, eu gostaria de ler com vocês no tema escolhido, muito bonito. Confesso que não preparei. Deus sabe, eu não tive um tempo hábil, mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para nós. Romanos capítulo 11, eu vou ler desde o versículo 33, amém, irmãos? Pode ser assim? Amém. Que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos repetir o versículo 36? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, distintos amigos, esse texto é um texto bem peculiar. É um texto que aparentemente destoa do que Paulo vai escrevendo a carta de Romanos. Paulo, para muitos, para mim também, a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais profunda. A carta de Paulo aos Romanos, para muitos, é tida como a carta magna de Paulo, a carta mais importante de Paulo. Não que no sentido de importância, porque todas elas são importantes, porque é a palavra de Deus, mas no sentido de literatura. E nesse texto, no capítulo 11, ele vai falando sobre a sua esperança com relação ao seu povo, com relação a Israel. E de repente ele para. Ele vai falando sobre as misericórdias de Deus com relação a este povo, e ele para e canta um hino. Este hino é todos esses versículos que nós lemos aqui, e encerra com o tema que vocês escolheram aqui. É de uma profundidade muito grande, porque Paulo começa a falar sobre do conhecimento de Deus, a profundeza do conhecimento de Deus.
coisa que nós não temos a mínima condição de compreender. O salmista vai dizer que as coisas de Deus é tão alta que eu não posso atingir. Nós, por nós mesmos, não temos condições de compreender. Não temos condições de compreender pelo nosso próprio raciocínio as coisas de Deus. Eu acredito que talvez algum de vocês fizeram como eu no passado, quando ainda não servia a Deus. Eu procurei ler a Bíblia, procurei compreender alguma coisa da Bíblia, e confesso a vocês que tive muita dificuldade. Tive muita dificuldade de compreender, e ainda tenho muitas dificuldades, porque a Bíblia é um livro espiritual. Tanto é fato que muitos livros importantes surgiram e todos eles se passaram, mas a Bíblia ela permanece e permanece para sempre, porque ela é a palavra de Deus. Já tentaram de todas as formas deturpar o pensamento da Bíblia, mas não pode, porque o pensamento que está expresso aqui é um pensamento eterno, é o pensamento de Deus para a humanidade. E então eu tive sempre muitas dificuldades, e realmente não é fácil. Nós encontramos pessoas que tentam ler a Bíblia, compreender a Bíblia, e sempre encontram bastante dificuldade, sobretudo aqueles que ainda não conhecem a Deus. Mas aqueles que servem a Deus, muitas vezes lê um versículo, e aquele versículo desce ao seu coração, fala à sua alma, e ele passa dias e noites pensando sobre aquele versículo, porque ela vai se cumprir exatamente naquilo que Jesus disse. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Ele também disse: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus não é uma palavra lançada ao léu, não é uma palavra humana. Eu até escrevi uma certa feita uma frase dizendo: Jesus como homem pronunciou muitas coisas, mas a sua palavra não, embora fosse um homem, a sua palavra não era humana. A sua palavra é eterna, porque tem como fonte Deus, e tudo que vem de Deus é eterno, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é maravilhoso, tudo que vem de Deus permanece para sempre, tudo que vem de Deus ele enche a nossa alma e o nosso coração. Então Paulo começa a falar sobre a profundidade e a riqueza que é a sabedoria e a ciência, o conhecimento de Deus. Ele diz: isso é insondável, são os seus juízos, inecrustáveis os seus caminhos. Como vamos compreender qual é o intento de Deus, o que Deus vai fazer, como Deus vai realizar, como Deus vai executar? É impossível nós compreendermos, mas uma coisa é certa: quando Ele quer fazer e quando Ele quer realizar, ninguém pode impedir, ninguém pode ser barreira. E se hoje ele decidir fazer algo maravilhoso nesse meio, nada pode impedir o agir de Deus, nada pode compreender o agir de Deus. Se Deus quiser curar nesta noite, ele cura. Se ele quiser batizar com o Espírito Santo, ele batiza. Se ele quiser salvar nesta noite, ele salva. Se ele quiser levantar do chão, ele levanta. Se ele quiser restaurar, ele restaura, porque ele permanece o mesmo, ele ainda é o mesmo Senhor, louvado seja o nome dele. Ele vai dizer: quem compreendeu? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? E ele vai dizer: porque dele, ou seja, emana dele, e é por ele, por meio dele, e é para ele também são todas as coisas. Que coisas que Paulo está falando? Tudo quanto seus olhos podem contemplar foi feito por ele, por meio dele e para ele. Tudo que você pode ouvir, tudo que você pode ver, tudo que você pode imaginar, porque nós só podemos imaginar aquilo que existe, é impossível imaginar aquilo que não existe. Então tudo que você imagina, tudo que você pensa, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, foi feito por ele, para ele. Então glória, pois, ao nome dele. É isso que Paulo está dizendo.
Ele está recorrendo ao Deus Criador, ao Deus que trouxe à existência tudo quanto existe. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele vai dizer primeiro que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e a terra era sem forma e vazia. As águas ali não são essas águas no sentido que nós conhecemos. Os teólogos vão dizer que ali são na verdade uma massa cósmica. Ali é algo que Deus fez para a partir daquilo criar tudo quanto existe. E a partir daquilo ele vai dizer, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E houve separação entre luz e trevas. Guarde isso. Primeiro ponto, Deus faz luz e separa luz e trevas. No segundo dia, Deus ele vai lá e separa águas e águas. E houve uma expansão no meio das águas. E disse Deus, e chamou Deus a expansão de céus. E disse Deus, junte-se as águas num só lugar, debaixo da expansão que é os céus. E disse, saia do meio dele a porção seca. Então surgiu a terra. Primeiro Deus faz a água, Deus faz a luz, a separação da luz, faz a separação das águas, no terceiro dia faz a porção seca, é a base da criação de tudo quanto existe. Aí ele pega a base do primeiro dia e faz os luminares para governar o dia e a noite. No segundo dia, ele diz que os seres viventes deveriam sair das águas para povoar as águas e povoar os céus. Depois ele pega a terceira base, que é a porção seca, que saiu do meio das águas. Ele disse, haja então porção seca. Então a terra produziu também seres viventes para povoarem a terra. E da terra também ele fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então agora Deus faz todas as coisas quanto existe. E agora Paulo está dizendo que é por meio dele, foi para ele que ele fez todas as coisas. Ou seja, ele fez os céus, ele fez a terra, ele fez os seres viventes, ele fez aqueles que povoam os céus, ele fez aqueles que povoam os mares, ele fez os animais que povoam a terra, mas ele também fez a mim e fez a você, para que estivéssemos aqui hoje, dando glória, louvor e honra ao soberano nome dele. Aleluia. Os pássaros louvam o nome de Deus, os animais louvam o nome de Deus, a baleia louva o nome de Deus, mas nesta noite nós também louvamos ao nome do Todo-Poderoso, ao nome do que criou os céus e a terra. Você está diante dele. Você já parou para pensar que esse Deus, ele está aqui? O Deus que fez tudo, que trouxe a existência pelo poder da sua palavra. Só que tem um detalhe. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus produza a relva, produza as árvores, e foram assim. Produza seres viventes, e assim se foi. Mas o homem não. Ele disse, haja homem. A Bíblia diz que Deus pegou a terra e formou o homem. Deu forma ao homem. E soprou nas suas narinas o espírito de vida, o fôlego de vida. Aleluia. O homem é o único ser. Quando digo homem, não estou dizendo do gênero, estou dizendo do ser humano. O homem é o único ser capaz de raciocinar, capaz de ter consciência para escrever uma letra de música como essa, para adorar o nome de Deus. O homem é o único que pode expressar por meio da arte a sua glória a Deus. O homem é o único ser que conscientemente abre a sua boca, e muitas vezes está aqui cansado, cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de problemas psicológicos, mas ainda assim vem à igreja e diz, Senhor, eu estou aqui para te dar glória, para te dar louvor, para te exaltar e para te adorar. Alabaxuri me candarai.
Você pode nesta noite estar cansado. Você pode nesta noite estar, aleluia, fatigado. Você pode nesta noite estar machucado. Mas aqui está aquele que pode te curar enquanto você adora o nome dele. Aqui está aquele que pode te levantar enquanto você adora o nome dele. Aqui está aquele que pode te restaurar enquanto você adora o nome dele. Mas o homem, ele não é contente com o que tem, ou com o que é. Às vezes o homem acha que é alguma coisa. A gente não pode receber uma promoção no trabalho, passa a ser chefe, aí alguém vem, não sei o que, você sabe com quem você está falando? Ou recebemos um cargo na igreja, uma unção, uma carteirinha de pastor, e achamos que somos alguma coisa, achamos que somos diferentes de alguém. Só tem um que brilha na igreja, só tem um que merece glória, só tem um que merece louvor. Só tem um que veio nesta noite ser adorado. Se você saiu da tua casa para mostrar o teu terno, você está perdendo teu tempo. Se você saiu da tua casa para mostrar como tu canta, tu está perdendo teu tempo. Se eu saí de casa para mostrar que eu sei pregar, eu vim perder meu tempo. Mas se você veio adorar, se você veio glorificar, você está no lugar certo, porque Ele está nesta casa, Ele está neste lugar para receber a nossa adoração. O homem às vezes acha que é alguma coisa. A Bíblia diz que tinha um camarada que estava possuído, e os filhos do sacerdote foram lá expulsar, achando que carteirinha tem autoridade de alguma coisa. Os filhos de Cefa disseram: olha, eu te conjuro em nome de Jesus, sai dele. E a Bíblia diz que o demoniado bateu neles. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Quando esse sentimento começa a tomar nosso coração, significa que a gente não estamos entendendo o Evangelho. Mas quando nós entendemos o nosso lugar, aí tem um homem que entendeu o lugar dele. Um homem chamado João, conhecido como Batista, porque ele batizava. João saiu pregando e anunciando o reino dos céus, dizendo: olha, arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas iam até ele no deserto, ouviam a mensagem dura dele, porque Deus estava com ele, porque a palavra de Deus estava com ele. E as multidões vinham, ele batizava, e aleluia, de repente chegou um homem diferente de todos aqueles. E quando João viu, João parou o batismo e batizou Jesus. E a Bíblia diz que uma voz no céu dizia: esse é meu filho, em quem tenho me comprazido. E as pessoas começaram agora a seguir Jesus. João Batista ficou ali olhando os discípulos seguirem Jesus. Os discípulos de João falaram: João, você não vai fazer nada? As pessoas estão seguindo esse tal de Jesus aí que você batizou. Ele disse: o importante, olha, não é assim não. O amigo se alegra com a chegada do noivo. Que é importante? É o amigo ou o noivo? É o noivo. Diz: olha, eu me alegro com a chegada do noivo. O importante é que ele cresça. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Está diminuindo aí? Se você estivesse diminuindo na presença dele, ele está sendo glorificado na tua vida, ele está sendo exaltado na tua vida. O importante é que ele cresça. Ele cresça, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Nem os anjos ousaram receber glória. A Bíblia diz que João está... João, nós estamos falando de João. João está tendo a revelação. E quando ele vê tudo aquilo, um anjo se apresentou diante dele, ele dobrou o joelho para adorar. O anjo falou: não, aqui não.
Se levanta, rapaz. Eu sou seu conservo. Adora, pois, a Ele. Eu sou apenas um anjo. É Ele quem tem que ser adorado. É Ele quem me criou. É Ele quem te criou. Glória, pois, a Ele. Jesus foi o único que, mesmo sendo homem, tinha glória. Todos nós não, nenhum de nós aqui, nenhum de nós. Ele foi o único. Mas tem um detalhe, antes de falar sobre isso, é importante entender. Veja que ninguém sabia sobre a criação. Abraão, amigo de Deus, ouviu muitas coisas de Deus, mas Deus não relatou para ele como criou as coisas. Depois de muitos anos, o povo estava lá escravizado. Deus resolve levantar Moisés. Diz: Moisés, vem aqui, eu vou fazer um negócio com você. Eu vou começar a revelar umas coisas para você. E revelou a criação, irmão. Como é que pode? Esses dias no curso de teologia estava falando sobre isso. Irmão, como é que pode? Sabe qual era a ideia das pessoas com relação à questão de criação, a questão do mundo? Porque esse é o que permeia a mente humana sempre. É entender como nós chegamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, como que isso tudo surgiu. Essa é uma confusão que está na mente do ser humano sempre. E na época de Moisés, dentro da mitologia egípcia, onde ele cresceu, dentro do palácio egípcio, eles entendiam, eles acreditavam que foram briga de dois monstros, e que no meio dessa briga um cuspiu, e dali surgiu tudo que existe, no meio de uma briga. Olha, isso era o que Moisés isso que ele era ensinado a ele. Agora Moisés vem, ou melhor, Deus vem, a Moisés diz: olha, não é nada disso, eu vou te falar como foi. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Vai escrevendo aí, Moisés. E Moisés vai escrevendo tudo aquilo que não tem nada a ver com o que existia naquela época. Era impossível Moisés trazer aquilo da sua própria mente, como eu já disse anteriormente. É impossível nós pensarmos em algo não existente. É impossível nós pensarmos em algo que não conhecemos. É impossível imaginarmos algo que não vimos. Moisés não viu, Moisés não sabe como foi, mas ele ouviu a voz de Deus narrando para ele todas as coisas como foram. Este Moisés sobe para o monte. Ele primeiro diz: olha, povo, é o seguinte, Deus vai falar com a gente. Esse Deus aí vai falar com a gente. Mas ele diz assim: olha, separa durante 3 dias. É consagrar durante 3 dias. Homem não se achega a mulher. E Deus vai se revelar a nós. A Bíblia diz no capítulo 19 de Êxodo que Deus desceu sobre o cume do monte, e uma espessa nuvem tomou aquele lugar, e um som de trombeta que ia aumentando, relâmpagos e trovões descendo sobre aquele lugar. O povo olhou aqui e falou: rapaz, nós não vai falar não. Moisés, fala você com ele, porque nós não queremos, nós estamos com medo. E Moisés entra e sobe no cume do monte, e Deus diz: olha, diga para o povo não ultrapassar os termos que foram marcados. Ninguém ultrapassa, senão vai morrer todo mundo. E ele subiu, e quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele vai ficar agora 40 dias e 40 noites com Deus. Enquanto ele está lá com Deus, Deus dá a ele 2 tábuas feitas com as próprias mãos de Deus, escritas por Deus, aonde estavam o decálogo, e Moisés recebe as orientações de Deus. Mas Deus antes já diz a ele: Moisés, o meu povo se corrompeu. E Moisés agora desce. O povo achou que Moisés tinha morrido, e pegaram ali um bezerro, ou pegaram ouro e fizeram ali no buril. A Bíblia diz que eles fizeram um bezerro de ouro,
E detalhe, aqui tem uma lição: nem tudo que fazemos para Deus, Deus está recebendo. Porque a Bíblia diz que eles se levantaram de madrugada para sacrificar ao Senhor. A palavra Senhor ali está no tetragrama, o nome de Deus. Eles se levantaram para adorar a Deus, mas Deus não estava recebendo, porque Deus só recebe a adoração que está em conformidade com a sua palavra. Deus só recebe glória em conformidade com a sua palavra. Deus só recebe culto em conformidade com a sua palavra. Quando Moisés viu o povo, ele pegou aquelas tábuas e jogou no chão e quebrou. E a Bíblia dizia: eram obras de Deus. Moisés manda passar a espada naquele povo, matou. Aí falou: agora Deus vai lá e fala com ele de novo. Moisés, sobe, pegue 2 tábuas, sobe, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas primeiras. Moisés sobe e passa lá mais 40 dias e 40 noites. Veja só, o preço que você pagou é o mesmo preço que você deve pagar. Deus ainda quer sempre está disposto a devolver aquilo que nós perdemos. Mas o preço ainda é o mesmo. O preço ainda é o mesmo. Deus não dá nada de à toa para ninguém. Para perder é fácil, mas para conquistar tem um preço. E Moisés subiu, recebeu de Deus novamente. Deus escreve nas tábuas. E quando Moisés vai descer, Deus diz: olha, eu não vou mais no meio de vocês. Eu vou enviar um anjo adiante de vocês. E aí Moisés, a Bíblia diz que Moisés diz ao povo, e o povo ouvindo essa má notícia, olha, irmão, ia andar com um anjo e era uma má notícia. Se Deus falasse: olha, o anjo vai andar com vocês aí, oh, glória a Deus. Não, ó, o anjo vai com vocês. Ah não, que notícia ruim. E aí o povo agora começou a ficar triste. Aí Moisés fala o seguinte: tira os seus atavios. Começou a tirar os brincos da orelha, as pulseiras da mão. Falou: vamos se separar. Vamos se despojar dessas coisas. E vamos de novo para o pé do Horebe. E Moisés subiu a Deus. E aí Moisés disse: Senhor, sem a tua presença, não nos faça sair deste lugar. O anjo é bom, mas a gente só sai daqui com o Senhor conosco. Sem a tua glória, a gente não sai daqui, Senhor. Sem a tua presença, nós não vamos embora deste lugar. Sem a tua glória, eu não arredo o pé deste lugar, Senhor. Sem a tua glória, eu não tiro os pés dessa terra. Eu quero sair daqui, mas eu só saio com a tua glória me acompanhando. Nesta noite, Deus está trazendo para nós. Talvez você venha aqui hoje, talvez não esteja tão bom, mas Deus está dizendo para você: não saia daqui sem a glória, não saia daqui sem a presença, porque esse Deus Criador, que recebe glória e louvor, Ele quer nos acompanhar, Ele quer estar conosco na tua casa, no teu trabalho, dirigindo o teu carro, na condução. Ele quer estar conosco. Mas Moisés, ele, como diz um rapaz que trabalha comigo, ele era abusado. Porque ele falou: Senhor, mas eu quero mais, tem mais um negócio. Eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a glória do Senhor. Deus disse: Moisés, nenhum homem pode me ver e viver. Mas faz o seguinte: fica ali atrás naquela rocha, fica ali atrás daquela penha, e eu vou passar. E tendo eu passado, eu vou pôr a mão para você não me ver. E tendo eu passado, eu vou tirar a mão para você me ver pelas costas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu fico imaginando, irmão, eu não sei se vocês é assim, eu fico imaginando, eu viajo, eu leio, eu fico imaginando Moisés de trás da pedra, olhando, falando: como é que vai passar agora? Ele vai já. De repente a mão de Deus coloca, ele vai passar, meu Deus. Ele já vai passar. E aí vai aquela claridão, aquela glória tomando. Moisés tentando enxergar. De repente a mão de Deus vai retirada. Moisés não consegue enxergar. Quando Moisés vê, ele cai com o rosto no
no chão e diz: Deus misericordioso, compassivo e longânimo. Oh, aleluia. Ele caiu com o rosto em terra, ele caiu com o rosto no chão. Agora Moisés volta e desce do monte. Talvez o povo estivesse dizendo: Moisés morreu, já tem 40 dias de novo, ele não volta. Certamente Deus matou Moisés no monte. Não, lá vem Moisés, aleluia, aleluia, com as tábuas de Deus na mão e com o rosto resplandecente. Sabe o que é isso? Aguardar em Deus. Sabe que Deus devolve aquilo que ele deu. Sabe que Deus é aquele que derrama da sua glória para ele ser glorificado. Tudo que nós fazemos é para ele ser glorificado. O povo olhou para Moisés e falou: Moisés, põe um lenço no rosto, porque a gente não pode olhar para o seu rosto. Está resplandecendo, Moisés. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Esse Deus nunca pôde ser visto. Isso aqui, de fato, é a Shekinah de Deus. E a gente até canta: a Shekinah de Deus está aqui. Está nada, irmão. A Shekinah é um negócio terrível. Deus não podia ser visto. Mas aí o texto vai dizer que ele se humanizou. Ele diz que a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Agora vai na garganta mesmo, irmão. Glória a Deus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele vai dizer: porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por ele. Ali estava o Deus encarnado. E eu gostaria até de ler, já vou encerrar. Eu gostaria até de ler alguns versículos de João capítulo 1, que vai dizer: lembra o Deus Criador? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo aqui, no original, é logos, ou seja, é a verdade expressa em sua realidade. Porque existem verdades e verdade. Existem verdades, 1 mais 1 é 2, é uma verdade. Mas essa não é uma verdade que transforma, que muda, que não faz nada. Te ajuda a passar no concurso, te ajuda na escola, mas a verdade de Deus que transforma é o Logos. E os gregos buscavam o entendimento desse Logos. E aí diz: olha, ou seja, esta palavra, e algumas bíblias no princípio era a palavra aqui não é um ajuntamento de letras, não é um amontoado de sons, de fonética, não, é uma palavra viva, que permanece para todo sempre, encarnada em Jesus Cristo. Ele estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Lembra? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. Aleluia. Aí ele vai falar: olha, teve um aí que veio, mas ele não era a luz. Ele veio preparar o caminho da luz. Mas ele não era a luz dos homens. Porque ele vai dizer: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todos aqueles que veem ao mundo. Oh, glória a Deus. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Ele diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A palavra compreender é não agarrar, não parar, não apagar. As trevas do mundo não podem apagar a verdade de Jesus, que ecoa pelos nossos dias. A verdade dele permanece, a palavra dele
permanece. Glória, paz ao nome dele para sempre. Veja, veio para o que era seu, no singular, sua casa, seu povo, veio para o que era seu, mas os seus, os habitantes dessa casa, os habitantes desse país, os filhos daquela casa não receberam. Os judeus não receberam, muitos deles não receberam, mas olha o texto, mas a todos quantos receberam, a todos quantos creram no seu nome, a todos quanto um dia levantaram as mãos cansadas do pecado para Ele, a todos quanto um dia vieram à frente confessando o nome dEle, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos filhos por adoção em Cristo. Nós não somos judeus, nós não somos israelitas, mas nós somos filhos de Deus, porque cremos em Jesus Cristo Nazareno. Oh, aleluia. Este homem Jesus, veja, nós falamos sobre a exaltação, a soberania de Deus, a pequenez de nós homens, mas este homem Jesus uniu a humanidade e a soberania de Deus. A Bíblia diz, deixa eu só ler para não errar, isso, é aqui não, é Filipenses. Paulo vai falar sobre a humildade. No capítulo 2 ele diz, portanto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo, ele é Deus, mas enquanto esteve aqui, não quis ser igual a Deus. Que sendo em forma de Deus, não usurpou, teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou seja, se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante, não igual, mas semelhante aos homens. A maior humilhação de Jesus foi se tornar homem. Mas a Bíblia diz que ele, como homem, na carne, ele condenou o pecado. O pecado não teve poder sobre ele. Quando estava perto da cruz, ele disse para os seus discípulos, o inimigo, ele se aproxima, mas nada tem em mim. Nada tem do que me acusar. Nada tem do que me falar. Nada tem do que me apontar. Porque se ele entrar aqui, o inimigo vai nos apontar. E você, eu, todos nós temos muitos pecados, temos muitas falhas, temos muitos erros, mas ele não. Ele foi perfeito todos os momentos. O inimigo nada pode apontá-lo. O inimigo nada pode dizer a ele, porque ele na carne, por que nós Romanos, condenou o pecado na carne, mesmo sendo homem, venceu o pecado, e por isso nos deu vida para entrarmos no reino dos céus com ele. Louvado seja Jesus. Olha isso. E achado na forma de homem, primeiro ele se aniquilou, se esvaziou a si mesmo, porque ninguém pode tirar dele o que é dele. Ele se esvaziou. E agora o texto vai dizer, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. João capítulo 13, tem uma história maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus, quando viu seus discípulos, ali já por os últimos momentos, eles estão assentados, e ele começa a lavar os pés aos discípulos. E aí Pedro, que sempre foi impossível, disse, não senhor, não, o meu não precisa. Disse, não, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ou então lava meus pés, a cabeça, a mão, lava para lavar. Ou só os pés basta. Mas por que Pedro diz, não senhor, meu pé não. Não faça isso. A cultura judaica é o seguinte, quando a pessoa tem posses, ele tem muitos servos. O menor servo da casa é o que anda com a latrina,
que acompanham o seu Senhor para colher as necessidades dele, para depois levar à cidade de refúgio para enterrar. Existem os lugares certos para enterrar. Não tinha saneamento básico como aqui. E esse era o servo. E esse mesmo servo que acompanhava o seu Senhor durante a sua jornada. Quando ele entrava em casa com alguma pessoa ou sozinho, ele fazia o quê? Ali estavam as duas pessoas conversando. E nem notavam ele. Ele ia lá, pegava uma bacia, colocava uma toalha sobre o seu ombro e estava lavando os pés do seu senhor e do seu convidado. E o senhor não está nem olhando para ele, está aqui batendo papo e ele está ali lavando o pé. Esse era o papel do menor servo de uma casa. Jesus, sabendo que eles sabiam disso, ele falou: vou mostrar para você que como homem eu ainda vou me fazer o menor dentre vocês. Começou a lavar os pés deles, mostrando para nós que nós não somos nada. Jesus se levanta. Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Eu sou o Senhor de vocês. Eu sou mestre de vocês. Se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Mas o problema é que a gente não quer lavar o pé de ninguém. O problema é que a gente quer se sentar para alguém lavar os nossos pés. Mas o Evangelho de Jesus vai na contramão de tudo. O Evangelho de Jesus vai na contramão deste mundo. O mundo diz que você tem que ganhar. Jesus disse que aquele que perder ganha. O mundo diz que você tem que revidar. Ele diz: não, entregai e ireis e não pequeis. Minha é a vingança. Alguém bate na minha cara, eu quero bater nele. Ele diz: não, dê outra face. Isso é o Evangelho. E quando fazemos nisso, ele diz: o mundo verá as vossas obras e eles me glorificarão por causa das vossas obras. Allah, Shui, Rebacalabai. Glorificar a Deus não é somente vir aqui ao culto, levantar a mão, cantar um hino e dizer glória ao teu nome. E isso faz parte do nosso culto. Graças a Deus por isso. Mas o que glorifica a Ele é as nossas ações. É as nossas ações lá no trabalho. É as nossas ações lá na escola, na faculdade. É as nossas ações com a moça do caixa. É as nossas ações com aquele que passa na rua. É as nossas ações com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Jesus disse que eles veriam as nossas obras e me glorificarão. Nós não somos conhecidos lá fora porque andamos de terno e gravata com uma Bíblia ou com cabelo grande ou com um coque. Isso é apenas uma nomenclatura, ou melhor, isso é apenas e é importante a identidade, a cultura da igreja, a tradição da igreja, isso é importante de ser preservado, isso é bom, mas não é através disso. Eles reconhecem a gente com as nossas obras, quando abrimos a nossa boca e falamos de Deus, quando abrimos a nossa boca e apaziguamos uma tempestade, uma briga, uma situação difícil, as pessoas param, olham para nós e dizem: ei, é crente, essa moça é crente, então Deus está sendo glorificado. Alabaixo e rebecanta. Veja o texto. Que ele como homem se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra e os que estão embaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus só foi exaltado porque se humilhou.
O segredo de ser exaltado por Deus é se humilhar. Ele um dia vai voltar. Todos quanto escarnecem o nome dele, todos quanto vituperam o nome dele, vão ter que cumprir esse texto, vão se dobrar diante dele e vão dizer: tu és o Senhor. Até mesmo aqueles que os traspassaram, o texto diz, e até conversei há pouco agora com o Rafa, nós falando sobre essa questão de Deus se manifestar, a grandeza de Deus. E João, que um dia colocou a sua cabeça sobre o seio, sobre o peito de Jesus, e perguntou: Senhor, quem é que vai lhe trair? Ele teve essa intimidade com Jesus, andou com Jesus, foi o único dos apóstolos que foi até a cruz. E Jesus olhou para ele e falou: eis aí a tua mãe, você já cuida dela por mim. E disse para ela: eis aí teu filho, ele vai cuidar da senhora. Jesus até na cruz pensou nisso, irmão. Esse mesmo João estava na ilha de Patmos, porque tentaram matar ele, mas não deu muito certo matar ele. Estava lá na ilha, orando, porque crente ainda ora. Crente ora. Se nós abandonarmos a oração, alguma coisa está errada. Crente ora ainda, irmão. E lá estava João. E ele foi arrebatado em espírito. Por isso que não morreu, porque estava em espírito. E quando ele é arrebatado por Deus, ele ouviu uma voz por detrás. Ele vê os castiçais e fala: quem é essa voz? Como voz de muitas águas. Ele diz: virei-me para ver quem falava comigo. Quando ele se virou, ele caiu no chão. Ele diz: e caía aos seus pés como morto. Ele vai tentando descrever rápido. Ele não estava mais colocando a sua cabeça sobre o seio de Jesus. Ele agora está com o rosto no chão diante dele. E os seus olhos é como chama de fogo, o seu rosto como o sol em sua força. Havia uma coroa sobre a sua cabeça, mas não é coroa de espinho mais. Ele estava com uma veste talá, com um cinturão à altura do peito. Os seus pés eram como latão reluzente, quando refinado numa fornalha. Nas suas mãos estavam as 7 estrelas, que são 7 pastores. Oh, aleluia! E João ali no chão, a Bíblia diz que ele estendeu sobre mim a sua destra e disse: não temas, eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Alaxo e remanto. E tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse é o Jesus glorificado. Esse é o Jesus que está conosco aqui nesta noite. Ele não está mais com seu rosto desfigurado na cruz. Ele não está mais traspassado e nem com suas mãos furadas. Ele está aqui vivo, exaltado, glorificado. Oh, aleluia. Detalhe, ele é homem. Ele assumiu um corpo e subiu com esse corpo. E Paulo vai dizer: Jesus, homem. Mas este homem é Deus. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Então, se ele está conosco todos os dias nós devemos adorá-lo. Aqui, na sua casa, na condução, no seu trabalho, dirigindo. Oh, irmão, já tive tanta experiência dirigindo.
Oxi. Dirigindo ali, Jesus, o povo achar que eu sou doido, fecha os vidros. Tinha um carro que eu uma vez, o que eu ando agora tem ar-condicionado, pastor. Mas tinha um que no começo não tinha, meu irmão. Trabalhava ali, eu fechava os vidros, meu Deus, vou morrer de calor, mas não quero nem saber. Era cada rajada, não queria nem saber. Porque Jesus, Ele te enche no trabalho, Ele te enche na rua. Ó, para quem não sabe, aqui eu trabalho nos Correios, aí entregando encomenda e... Eita Deus, eu estava trabalhando num lugar tranquilo, bom demais, meu irmão. Bom demais da conta. Aí falou, rapaz, vou te mandar para um outro lugar, uma favela. Falei, Jesus, que o senhor me colocou aqui? Já entendi, estou pregando para os traficantes, tudinho lá, irmão. Irmão, esse dia tinha o Guilherme, olha por ele está lá no chão chorando. Minha roupa é cara, olha isso aqui. Falei, isso aí é vazio. Então Jesus, irmão, olha por ele. Eu creio que Jesus vai salvar esse Guilherme, irmão. Eu quando era pedestre, pastor, eu lembro que eu andava com aquela mala cheia de carta. Eu trabalhei 8 anos pedestre, irmão. Irmão, e o lugar que eu trabalhava era meio deserto assim. Eu dava cada carreira, meu irmão, com aquela mala nas costas e falando língua estranha. Esse povo me disse, esse carteiro ficou doido. Queria nem saber, meu irmão. Mas é melhor assim do que vir para o culto, ficar com cara de delegado, ficar com cara amarrada, olhando para o relógio. Irmão, aproveita para adorar, aproveita para glorificar, aproveita para exaltar, porque Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele para sempre. Para sempre. Para sempre. E nós vamos estar lá, oh aleluia, adorando o nome dele para sempre. Tem um hino aí que diz que como é que é? Que é o arcanjo Miguel que vai reger o coral. Que conversa, a Bíblia diz que é Jesus, irmão. Jesus vai reger o coral. Eu vejo os irmãos regendo aqui. Teve um rapaz que regeu e fazia a hora de parar. E eu falei, oh, que bonito rapaz. Mas imagine Jesus regendo, irmão. Oh, glória a Deus, ninguém vai errar a letra, ninguém vai estar desafinado, todo mundo vai tocar bonito, vai cantar bonito, ele vai estar achando, quando tu olhar para ela, sua alegria, ele não disse, olha, agora você sente tristeza, mas naquele dia eu vou ver vocês de novo, e a vossa alegria ninguém vai tirar, vai todo mundo cantar alegre, vai todo mundo louvar bonito para Ele. Oh, glória a Deus. Até eu que sou bem desafinado vou cantar bonito. Com o regente daquele não tem como errar a letra, irmão. Oh, glória a Deus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que ainda não é crente, mas veio nesta casa e quer se juntar a este povo para adorar o nome de Jesus? Tem alguém nesta noite? Amém? Se não tem, que o Senhor Jesus, ou se tem e você não quer, que Jesus te dê uma outra oportunidade. Deus em Cristo abençoe. Mais uma vez, parabéns, mocidade. Pastor, muito obrigado pela confiança, tá bom? Deus te abençoe e o Senhor sempre estará nas nossas orações, juntamente com essa igreja. Deus abençoe.